Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, apenas os versos 14 a 16. Esses versos lemos assim: Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio sobre eles definitivamente. Meus irmãos e irmãs, um fato incontestável na Bíblia e na história da igreja é que o anúncio do Evangelho é sempre acompanhado de perseguição. Isso não é uma coisa automática, não significa que em qualquer condição, em qualquer circunstância, nós sejamos perseguidos. A Bíblia apresenta algumas condições para isso. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz que todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, aí então serão perseguidos. A realidade é que quando a palavra de Deus é anunciada e sinceramente acolhida, e ela opera no nosso coração, verdadeiramente, genuinamente, de maneira que queremos viver sinceramente para a glória de Deus, comprometidos com a palavra do Senhor, com Cristo, com o Evangelho. Então, neste caso, inevitavelmente nos colocamos ou somos colocados em rota de colisão com o mundo iníquo, ímpio, que vive alheio à vontade de Deus e contrário à vontade de Deus revelada na sua palavra. E então, inevitavelmente, colhemos o fruto da perseguição. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento, foi assim com o Senhor Jesus e foi assim na história da igreja. Realmente, como advertiu o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, todos quantos quiserem viver, estiverem determinados a viver piedosamente o Evangelho, estes então experimentarão as privações, estes experimentarão as oposições e as perseguições por causa do amor que tem por Cristo e do compromisso que tem com a palavra de Deus. Esse texto está relacionado a esse assunto. Esse texto fala de perseguição, esse texto fala dos sofrimentos que a igreja de Tessalônica experimentou por causa do seu amor à palavra de Deus, seu apego e seu compromisso à palavra do Senhor. Nós temos exposto essa primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica há algumas semanas, eu acho que já há alguns meses, e os irmãos têm
acompanhado essas primeiras partes da carta que o apóstolo Paulo escreveu àquela igreja. Domingo passado estivemos aqui considerando apenas o versículo 13 e estivemos vendo como, dentre os motivos que o apóstolo Paulo apresentou para a sua ação de graça por aquela igreja, estava exatamente o fato daqueles irmãos terem recebido a palavra que Paulo, Silas e Timóteo haviam anunciado, pregado em Tessalônica, não como palavra de homens, mas como em verdade era a palavra de Deus pela instrumentalidade dos seus ministros. E estivemos considerando aqui como a palavra de Deus opera a redenção, como ela opera a salvação e a santificação. Sendo anunciada, ela é ouvida, ela é recebida, ela é acolhida, e então, uma vez acolhida com fé, como palavra de Deus e não como palavra de homens, ela opera eficazmente naqueles que creem, naqueles que depositam a sua confiança na obra salvadora de Cristo, anunciada por meio da pregação da palavra de Deus, por meio da pregação do Evangelho. E isso estava acontecendo na cidade de Tessalônica, isso tinha acontecido na cidade de Tessalônica. Paulo lembrava daquela igreja, recordava da operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação, do amor dos tessalonicenses, da firmeza da esperança que eles manifestavam em Cristo Jesus, mas ele recordava também do fato de que quando ele esteve ali anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, eles não receberam a palavra de Deus apenas como palavra de homem, a pregação do Evangelho apenas como palavra de homens, como eu disse, mas haviam recebido como palavra de Deus. E exatamente porque eles haviam recebido a pregação do Evangelho, acolhido a pregação do Evangelho como palavra de Deus, é que essa palavra ouvida, e que portanto havia sido anunciada, pregada, estava operando de maneira real, genuína, eficaz na vida e no coração dos membros da igreja de Tessalônica. E na passagem que eu li, irmãos, versos 14 ao verso 16, o apóstolo Paulo, na realidade, continua a sua argumentação, na realidade, os versos 14 a 16, são continuidade do versículo 13, apontando algumas consequências da operação eficaz da palavra de Deus na vida dos membros da igreja de Tessalônica. O final do versículo 13 diz exatamente isso: com efeito, a palavra estava operando eficazmente em vós, os que credes. E a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo passa a indicar algumas consequências da eficácia ou da operação eficaz da palavra pregada entre os tessalonicenses. Talvez os irmãos pudessem esperar, bom, então, provavelmente as consequências dessa operação eficaz da palavra pregada vai ser santidade e edificação e coisas do gênero. Sem dúvida nenhuma que a palavra de Deus se mostra eficaz em produzir conversão e em produzir santificação na vida daqueles que creem que a palavra anunciada não é apenas palavra de homens, mas palavra de Deus. Por meio da sua palavra, o Espírito Santo convence pecadores dos seus pecados, redime os eleitos de Deus, edifica a igreja, produz santificação no coração dos crentes, mas a palavra operando eficazmente no coração dos crentes produz outras coisas também. Há outras consequências
acerca das quais, para o nosso conforto, consolo e encorajamento, nos momentos de luta e de aflição, de tribulação, nós devemos estar conscientes e conhecer essas coisas. Essa passagem, portanto, irmãos, nesses versos 14 e 15, o apóstolo Paulo faz referência a algumas consequências da operação eficaz da palavra pregada. Aonde a palavra de Deus é pregada sinceramente, genuinamente, e aonde ela é acolhida como palavra de Deus, uma das consequências ou um dos resultados é que, de respeito à comunhão da igreja e daqueles que recebem assim a palavra de Deus, nos sofrimentos das demais igrejas ou do corpo de Cristo como um todo. Observem, por favor, irmãos, que esse versículo 14 começa dizendo assim: tanto é assim, isto é, aqui o apóstolo Paulo, na realidade, como uma das consequências da operação eficaz da palavra pregada, ele aponta para uma evidência dessa operação eficaz da palavra anunciada e acolhida como palavra de Deus. E talvez para a surpresa de alguns, ou nossa, uma das evidências da operação eficaz da palavra pregada é que nós nos tornamos, ou pelo menos ali na igreja de Tessalônica, eles se tornaram imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Evidentemente, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a comunhão nos sofrimentos da igreja de Cristo é uma evidência da operação eficaz da palavra pregada entre os tessalonicenses. Tanto é assim, tanto é que que a palavra recebida e acolhida está operando eficazmente em vós, os que credes, que uma vez recebida a palavra de Deus, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. É claro que os crentes de Tessalônica não se tornaram imitadores nos sofrimentos das igrejas da Judéia de maneira voluntária. Eles não se apresentaram ali para sofrer deliberadamente, e não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. O que ele quer dizer é que, naturalmente, como consequência dessa operação eficaz da palavra de Deus na vida deles, operando fé, operando fidelidade à palavra, operando um testemunho sincero, uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança firme em Cristo Jesus, era inevitável que eles experimentassem sofrimentos, provações, perseguições, a semelhança daquilo que havia acontecido com as igrejas cristãs. É isto que a expressão aqui, em Cristo Jesus, indica. Haviam experimentado também dos seus patrícios ou dos seus compatriotas na Judéia. O fato é que as igrejas da Judéia também sofriam perseguição por parte dos judeus. E o que estava acontecendo, meus irmãos e irmãs, é que, não voluntariamente, mas naturalmente, por causa da fidelidade deles à palavra de Deus e por quererem viver piedosamente em Cristo Jesus e conforme os padrões bíblicos, naturalmente, os membros das igrejas da Galácia se colocaram em rota de colisão com os seus patrícios, seus
compatriotas, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus parentes, maridos, esposas, pais, filhos. Como o próprio Senhor Jesus anunciou que na realidade ele não tinha vindo trazer paz à terra, mas espada, porque inevitavelmente o Evangelho nos coloca, como tenho dito, em rota de colisão com o mundo por causa da luz que o Evangelho lança, do padrão de vida do Evangelho e da vida diferente que nós vivemos por causa daquilo que o Evangelho opera na nossa vida. E Paulo está dizendo exatamente que, nesse sentido, eles haviam se tornado imitadores das igrejas da Galácia, das igrejas da Judéia, das igrejas cristãs da Judéia, porque assim como as igrejas cristãs da Judéia estavam experimentando perseguição, Paulo conhecia muito bem isso, porque antes da sua conversão ele era um desses perseguidores que perseguia as igrejas cristãs da Palestina, ali da Judéia. Ele sabia que a mesma coisa estava acontecendo. E o que ele está dizendo é que aqueles irmãos não deveriam estranhar essa perseguição, não deveriam considerar que alguma coisa assim extraordinária estivesse acontecendo, como Pedro também escreve às igrejas que estavam sofrendo, porque isso era uma coisa natural, era normal que isso acontecesse exatamente por causa dessa transformação e dessa mudança que o Espírito Santo de Deus opera mediante a palavra dele na nossa vida, nos fazendo novas criaturas em Cristo Jesus, mudando os nossos propósitos, alterando a nossa maneira de viver, nossa visão de mundo. Isso naturalmente nos coloca em rota de colisão com aqueles que não sustentam a mesma fé, que não têm o mesmo Salvador, que encaram a vida de maneira diferente, que não têm a mesma visão de mundo que nós temos pela graça de Deus e pela operação do Evangelho que nos foi pregado e que um dia operou e continua operando eficazmente no nosso coração e na nossa vida. Então, irmãos, aqui está, no verso 14, uma das consequências da operação eficaz da palavra pregada mencionada no final do versículo 13. A comunhão nos sofrimentos das demais igrejas. A perseguição que nós passamos a experimentar em virtude da nossa fé, por causa do nosso amor a Cristo e do nosso compromisso com a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo continua e desenvolve o tema, esclarecendo aos seus leitores como consequência dessa operação eficaz da palavra pregada, não apenas nós nos tornamos coparticipantes dos sofrimentos das demais igrejas de Cristo, mas na realidade nós passamos a experimentar uma oposição implacável, como sempre foi a oposição do povo judeu para com o Evangelho. Nos versos 15 e na primeira metade do versículo 16, o apóstolo Paulo explica o que é que ele quer dizer com os sofrimentos das igrejas cristãs da Palestina, das igrejas cristãs da Judéia. Sofrimentos esses que os crentes da Galácia, os crentes de Tessalônica, também estavam experimentando dos seus compatriotas, dos seus patrícios, provavelmente judeus, mas também gentios, especialmente gentios, que estavam ali perseguindo mesmo, em oposição, os membros da igreja de Tessalônica.
Nesses versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo chama atenção para a oposição implacável, a oposição ferrenha, que os judeus, na verdade, sempre empreenderam contra a palavra de Deus e sempre empreenderam contra o Evangelho. Vários expositores bíblicos tratam desses versículos com muito cuidado para não transmitirem qualquer ideia de antissemitismo. Na realidade, nós não podemos jamais entender essas palavras como antissemíticas, porque quem as expressa é um judeu, é Paulo. E em várias outras passagens bíblicas ele expressa o amor que ele tinha pelos seus compatriotas, pelo povo judeu. Mas isso não o impedia de perceber e de reconhecer a realidade dos fatos, que o seu próprio povo havia empreendido oposição sempre implacável ao Evangelho e ao povo de Deus. O apóstolo Paulo faz referência ao fato de que eles haviam perseguido, matado, grande parte dos judeus, foram responsáveis, sim, pela crucificação do Senhor Jesus. É verdade que os romanos tiveram parte nisso, é verdade que todos nós pecadores tivemos parte nisso, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, especialmente nós, os seus eleitos, que ele morreu para nos salvar, para carregar a culpa dos nossos pecados. Mas não há como negar que os judeus foram os grandes responsáveis pela crucificação, pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles não perseguiram apenas o Senhor Jesus, eles mataram também os profetas, como lemos no versículo 15. Eles também empreendiam acirrada perseguição contra os apóstolos, e provavelmente o apóstolo Paulo tem em mente aqui a perseguição que ele mesmo experimentou juntamente com Silas e Timóteo e seus demais companheiros evangelistas durante as suas viagens missionárias. Os irmãos lembram certamente de como o apóstolo Paulo experimentou as mais variadas perseguições durante o seu trabalho missionário, e a maioria dessas perseguições, as perseguições mais acirradas, não vinha dos gentios, mas vinha exatamente dos judeus. Talvez fosse interessante os irmãos voltarem um pouco para o livro de Atos e abrirem a sua Bíblia no capítulo 17 e lembrarem que exatamente em Tessalônica, o apóstolo Paulo, durante a sua campanha evangelística ali naquela cidade, ele foi objeto da perseguição dos judeus. No capítulo 17, no versículo 5, nós lemos que os judeus, porém movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntaram a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Houve grande perseguição ali, quando o apóstolo Paulo estava anunciando o evangelho na cidade de Tessalônica. Os judeus ficaram com inveja do resultado positivo, favorável, que a pregação do evangelho vinha alcançando entre alguns judeus, mas especialmente entre os gentios, e eles então se lançaram naquela campanha de perseguição contra o apóstolo Paulo, ajuntando malandros ali para provocar confusão e ali então empreender aquela perseguição contra os apóstolos. A oposição dos judeus de Tessalônica, exatamente de Tessalônica, contra o apóstolo Paulo foi tão acirrada, foi tão implacável, que mesmo quando ele saiu de Tessalônica, se dirigiu para Bereia e ali anunciava o evangelho e pregava o evangelho, os judeus de Tessalônica, quando souberam que Paulo anunciava o evangelho em Bereia,
partiram para a Bereia e ali empreenderam perseguição contra o apóstolo Paulo. Se os irmãos continuarem a leitura, verão isso no relato a partir do versículo 10, onde Lucas narra a pregação do evangelho na cidade de Bereia, e no versículo 13 lerão: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo, o que obrigou o apóstolo Paulo a fugir de Bereia, se dirigir para Atenas, ali anunciar o evangelho, pregar o evangelho, de onde então partiu para a cidade de Corinto, aonde continuou a experimentar perseguição por parte dos judeus. E tamanha foi a perseguição que o apóstolo Paulo vinha enfrentando, e a reação negativa que os judeus manifestavam a sua pregação do evangelho, a pregação de Cristo Jesus como Senhor, como o seu Jesus como Messias prometido, que no versículo 6 do capítulo 18, em Corinto, era em Corinto que o apóstolo Paulo estava, quando ele escreveu essa primeira carta à igreja de Tessalônica. Esse era o contexto que o apóstolo Paulo estava vivendo, que ele declarou que ele estava limpo do sangue dos judeus e que a partir de agora ele concentraria a sua obra missionária para os gentios em virtude da reação negativa do seu próprio povo, o povo judeu. Lemos no verso 5 que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus, mas opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala de como os judeus perseguiam e mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas e perseguiam os apóstolos, ele estava falando da sua própria experiência exatamente naquele momento. Ele tinha vindo da perseguição em Tessalônica, tinha vindo da perseguição em Bereia, estava em Corinto experimentando essa oposição, essa rejeição do evangelho por parte dos judeus, e é exatamente por isso que ele se expressa dessa maneira, simplesmente constatando a realidade e apontando para a perseguição que aqueles que anunciavam o evangelho experimentavam por parte do seu próprio povo, por parte do povo judeu. E ele continua descrevendo a oposição implacável ao evangelho empreendida pelo povo judeu, no versículo 15, dizendo que ao proceder assim, eles não agradavam a Deus de maneira nenhuma. Eles pensavam que agradavam a Deus, como o próprio Paulo imaginava estar agradando a Deus quando empreendia a sua feroz perseguição contra aqueles do seu povo que eram convencidos de que Jesus era de fato o Messias e se transformavam em cristãos. Mas eles não agradavam a Deus, pelo contrário. Na realidade, ao assim procederem, eu acho espantosa essa afirmativa aqui, no final do versículo 15, eles se transformavam em adversário de todos os homens. Paulo descreve aqui os judeus, seu próprio povo, como adversários de todos os homens. Ouvimos sempre falar nas últimas décadas de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes que são empreendidos em larga escala contra nações, contra grupos étnicos e que resulta muitas vezes em morte, na morte cruel de muitas pessoas, de milhares de pessoas, e esses crimes são geralmente chamados de crimes contra a humanidade. Nós podemos dizer que os judeus praticaram também crimes, talvez o maior crime contra a humanidade. E não apenas eles haviam cometido um grande crime contra a humanidade, mas os membros, os patrícios
dos crentes de Tessalônica também estavam cometendo crimes contra a humanidade. E o apóstolo Paulo explica a natureza desse crime no início do versículo 16, quando ele diz que o fato deles terem se tornado adversários de todos os homens, ou adversários da humanidade, consistia no fato deles estarem impedindo os apóstolos de anunciarem o evangelho aos gentios. Na realidade, o maior crime contra a humanidade, podemos dizer, nem são os grandes genocídios, mas é a tentativa de impedir que o evangelho seja anunciado para a salvação de pecadores, para que eles não pereçam eternamente no inferno, mas sejam convencidos dos seus pecados, sejam salvos pela misericórdia e graça de Deus e não venham a perecer eternamente na condenação eterna no fogo do inferno. Impedir que as pessoas, que pecadores, sejam expostos à pregação do evangelho e tenham a oportunidade de ser salvos dos seus pecados e da ira vindoura, é talvez o maior crime contra a humanidade que alguém possa cometer. E os judeus foram culpados disso. E o apóstolo Paulo está dizendo que os patrícios dos Tessalonicenses, judeus e gentios, eram também culpados desse crime quando eles estavam perseguindo aqueles que haviam sido objeto da graça salvadora de Deus, mediante a pregação do evangelho e a operação eficaz da palavra pregada no coração daqueles que creram na cidade de Tessalônica. Mas, meus irmãos e irmãs, iludem-se aqueles que pensam que podem cometer esses crimes contra a humanidade, no sentido de impedir ou tentar impedir que o evangelho seja anunciado e pregado para a salvação de pecadores e ficar impunes. Não é assim. Essa passagem bíblica contém palavras assustadoras, palavras, advertências ameaçadoras, no final do versículo 16. Porque o apóstolo Paulo, nessa passagem, ensina que, como consequência da operação eficaz da palavra pregada, não apenas os crentes comungam dos sofrimentos comuns à igreja, por causa do seu compromisso com a palavra de Deus, não apenas experimentam a oposição implacável que gentios, judeus e gentios, empreendem quando o evangelho é anunciado, com vistas a impedir o progresso do reino de Deus por meio da pregação da sua palavra, mas o apóstolo Paulo menciona ainda que, como consequência da operação eficaz da palavra, aqueles que se opõem à pregação da palavra e procuram impedir que por esse meio o reino de Deus seja promovido e os pecadores sejam salvos, essas pessoas que assim procedem, recebem a justa retribuição divina por causa ou em razão, em função desse terrível crime contra a humanidade. Os crimes contra a humanidade geralmente são punidos por tribunais internacionais. Até onde sei, crimes contra a humanidade, o crime contra a humanidade é uma expressão do direito internacional que descreve esses crimes que eu mencionei há pouco e que são normalmente punidos por tribunais internacionais. Mas, meus irmãos e irmãs, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da palavra de Deus, há um crime contra a humanidade de natureza
pior ainda do que esses crimes que atentam contra a vida humana, mas que não atentam ou podem não atentar contra a vida eterna, que em comparação com a vida humana é muito mais relevante, infinitamente mais importante. E enganam-se aqueles que pensam que podem se opor ao Evangelho indefinidamente e que podem, de maneira implacável, perseguir a Igreja de Deus e tentar retardar ou impedir o avanço e a promoção do reino de Deus nesse mundo e a glória de Deus nesse mundo e permanecer impunes. Eles podem não vir a ser punidos por tribunais nacionais ou por tribunais internacionais, mas serão objeto da ira de Deus e serão punidos pela ira, pelo juízo de Deus. Esse final do versículo 16 é até certo ponto tenebroso, porque aqui nós lemos que quando os judeus matavam o Senhor Jesus, matavam os profetas, perseguiam os apóstolos, tentavam impedir, que se tornavam opositores da humanidade, tentando impedir que o Evangelho lhes fosse anunciado, para que eles fossem salvos, se convertessem e passassem a glorificar a Deus. A cada ato dessa natureza, acontecia com os judeus aquilo que lemos em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 16, a respeito dos amorreus, a respeito da iniquidade dos amorreus. Os irmãos conhecem bem a história do Antigo Testamento. E os irmãos sabem que Deus poderia ter introduzido logo o seu povo na terra prometida, ter destruído aqueles povos iníquos e ímpios, mas na sua paciência e tolerância aguardou décadas, séculos, até que se completasse, se enchesse a iniquidade dos povos daquela terra, a iniquidade dos amorreus. Na quarta geração, diz a palavra de Deus, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E o apóstolo Paulo aqui em Tessalonicenses usa uma expressão semelhante a essa, dizendo que à medida que o povo judeu empreendia as suas perseguições contra aqueles que temiam genuinamente a Deus e o próprio Senhor Jesus e os apóstolos, e tentavam impedir que o Evangelho fosse anunciado para a salvação dos perdidos, eles estavam completando a sua iniquidade, enchendo a sua iniquidade, à medida dos seus pecados, até que chega um ponto em que a ira de Deus desce dos céus e se manifesta sobre aqueles que praticam esse tipo de iniquidade. Essa expressão, portanto, irmãos, enchendo a medida dos seus pecados, expressa a mesma coisa que é expressa nessa expressão que nós encontramos no Antigo Testamento. E indica que Deus é tolerante, Deus é paciente, Deus suportou todas aquelas manifestações de impiedade e de iniquidade do seu próprio povo judeu em tentar retardar e impedir o avanço do Evangelho, a promoção do seu reino e a salvação dos gentios. Mas através daqueles atos, a iniquidade dos pecados daquele povo ia se enchendo, ia se completando, até que chega um ponto em que há um limite. E se enganam aqueles que pensam que nunca é tarde para o arrependimento. Isso não expressa a verdade bíblica. Pode ser tarde para o arrependimento, sim. Aquele que, repreendido muitas vezes, endurece a cerviz, lemos
no livro de Provérbios, no capítulo 29, versículo 1, será quebrantado de repente, sem que haja cura, sem que haja mais solução. Aquele povo iníquo na Palestina, os amorreus, achava que poderia continuar na sua iniquidade, na sua impiedade, no seu pecado, e nada lhes aconteceria. Mas não é assim. Chegou um ponto em que a sua iniquidade se completaria, e Deus utilizou do seu próprio povo para exercer juízo sobre aquele povo, e eles foram mortos ao fio da espada. E os judeus também achavam que poderiam continuar empreendendo aquelas perseguições contra a igreja de Cristo e nada lhes aconteceria, mas não é verdade. Diz o texto, no final do versículo 16, que com isso eles iam enchendo sempre a medida dos seus pecados, mas a ira, porém, sobreveio sobre eles definitivamente. Essa passagem é difícil de ser interpretada. Alguns acham que aqui a referência é a destruição e a morte dos judeus quando participavam da Páscoa, empreendida por um dos imperadores romanos no ano 49 depois de Cristo. Outros entendem que a referência aqui é a destruição iminente do templo no ano que aconteceria cerca de 20 anos, aqui nós estamos quando Paulo escreveu, no ano 50 da nossa era, que seria empreendida no ano 70, 20 anos depois, portanto, pouco tempo depois das palavras que o apóstolo Paulo escreveu aqui. A expressão a ira, porém, sobreveio sobre eles definitivamente, pode ser entendida como um acontecimento passado, mas pode ser entendida como iminente, como se o juízo de Deus pairava sobre eles, e a ira de Deus, então, se manifestaria sobre eles. O povo de Deus no Antigo Testamento foi várias vezes admoestado e advertido que se eles não se arrependessem dos seus pecados e não vivessem de maneira fiéis a Deus, obedecendo à vontade de Deus, eles experimentariam o juízo. Os profetas anunciavam sempre o juízo vem, o juízo vem, o juízo vem, se arrependam. Eles não se arrependeram, o juízo veio, e o povo de Deus foi cativo para a Babilônia. É isso que nós lemos aqui. O juízo vem e o juízo veio sobre o povo judeu em forma de endurecimento do coração deles, de tal maneira que eles rejeitaram o evangelho da graça salvadora de Deus em Cristo. E muito provavelmente, irmãos, o evento que se constituiu em clímax dessa oposição e que suscitou definitivamente, determinou definitivamente a vinda da ira de Deus, a manifestação da ira de Deus sobre o povo judeu, foi a rejeição de Jesus como Messias prometido e a sua morte, em sua morte ali, injusta, decretada pelos judeus, manifestada, desejada pelo seu povo, pelo povo judeu, quando Jesus foi sentenciado à morte vergonhosa de cruz, na cruz do Calvário. Meus irmãos, essa passagem bíblica contém advertências, admoestações e lições importantes para nós. Uma delas é no sentido de que a pregação e a recepção do Evangelho como palavra de Deus, se sinceramente recebida como palavra de Deus e sinceramente operando na nossa vida, resulta em perseguição na vida do crente. Isso é fato bíblico, dificilmente podemos contestar isso. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, aqueles em cujos corações a palavra de Deus opera eficazmente, esses experimentarão provações, privações e sofrimentos. É inevitável.
quando a palavra de Deus muda de fato a nossa vida, quando ela altera realmente a nossa maneira de pensar, de agir, nossos padrões, nossos propósitos, nossas motivações, nossa vida, nossa conduta, nos colocamos em rota de colisão com o mundo. E inevitavelmente nos chocaremos, ou se chocarão conosco aqueles que têm os seus pecados expostos pela palavra de Deus, pela nossa própria vida, e então passam a reagir negativamente contra aqueles que promovem o reino de Deus mediante o testemunho e o anúncio da sua palavra. Esse tipo de sofrimento não deve ser encarado como alguma coisa negativa por nós. Na realidade, esse tipo de sofrimento, segundo essa passagem bíblica e várias outras, é evidência da operação eficaz da palavra de Deus no nosso coração. Com efeito, a palavra está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que ele, por sua vez, sofreram dos judeus. Longe de o sofrimento por amor a Cristo indicar alguma coisa negativa na nossa vida, indica a operação, aponta para a operação verdadeira, genuína, eficaz da palavra do Senhor no nosso coração. O propósito dessas perseguições, irmãos, é claro, impedir ou tentar impedir o avanço do reino de Deus mediante a pregação da palavra. Isso é aquilo que nós estamos chamando de crime, ou talvez o grande crime contra a humanidade. A tentativa deliberada, a perseguição empreendida de forma deliberada, com vistas a impedir a pregação do Evangelho, a promoção do reino de Deus nesse mundo e a salvação dos perdidos. Todos aqueles que empreendem esse tipo de perseguição, todos aqueles que se opõem ao avanço do Evangelho e deliberadamente tentam impedir que o Evangelho seja anunciado para que pessoas, pecadores, sejam resgatados do seu pecado, do domínio do Deus deste século e sejam salvos, eles cometem crime contra a humanidade. Eles são inimigos, adversários de todos os homens. Mas, meus irmãos, ai daqueles que se opõem ao Evangelho. Eles não passarão impunes. Poderão nunca ser levados a um tribunal nacional ou internacional, mas eles experimentarão a ira e o juízo de Deus. Na sua tolerância, Deus aguardará e aguarda que a iniquidade deles se complete, mas ao se completar, chega aquele momento em que não há mais solução. O decreto de juízo e de condenação de Deus é determinado, não há mais volta, são quebrantados de repente sem que haja cura. A ira sobrevém sobre eles definitivamente, irrevogavelmente. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Evidentemente que esse juízo não é como sobre o povo judeu como um todo. Esse juízo é sobre o povo judeu e gentil que se opõe ao Evangelho de maneira determinada, deliberada, consistente, permanente. Pode chegar a um ponto em que a ira de Deus se manifesta de forma determinada e definitiva e não há mais jeito. Quero concluir, meus irmãos, essa breve exposição desses versículos tão relevantes, tão importantes, procurando aplicar isso à nossa própria vida e à vida dos irmãos. Você tem sofrido em consequência
da operação eficaz da palavra de Deus no seu coração, na sua vida? Você tem experimentado provação, a perseguição e o sofrimento que o apóstolo Paulo disse que viriam sobre todos aqueles que sinceramente querem viver piedosamente em Cristo Jesus? Esse sofrimento não é automático. Várias pessoas são crentes nominais, dizem que aceitam o Evangelho, professam a Cristo como seu Salvador, mas não há evidência dessa operação eficaz no seu coração, no Evangelho, no seu coração e na sua vida. Eles não se colocam e não são colocados em rota de colisão com o mundo. Pelo contrário, eles parecem caminhar confortavelmente ao lado do mundo, sem produzir objeção e sem suscitar perseguição. Porque eles não são instrumentos para a promoção do reino de Deus e não ameaçam, portanto, o império das trevas, o reino de Satanás. Mas todos quantos quiserem sinceramente viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Porque quando a palavra de Deus opera sinceramente, eficazmente no nosso coração, transforma a nossa vida, muda a nossa mentalidade, de tal maneira que nós não nos conformamos mais com este século, mas somos transformados pela renovação da nossa mente, de modo que passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a viver uma vida que incomoda aqueles que estão ao nosso derredor, e fatalmente somos colocados numa rota de colisão com o mundo. O mundo aqui pode ser o seu colega de trabalho, pode ser o seu chefe no trabalho, pode ser também seu funcionário no trabalho, pode ser o seu vizinho ou sua vizinha, pode ser o seu irmão na carne, pode ser seu pai, sua mãe, muitas vezes é o marido ou é a esposa. Quando um se converte e sinceramente quer viver piedosamente em Cristo Jesus e experimenta terríveis provações e perseguições por causa da sua fidelidade ao Evangelho, e então se vê em rota de colisão, muitas vezes experimentando perseguição daqueles que mais ama, daqueles que são mais perto, como o apóstolo Paulo mesmo experimentou do seu povo que ele tanto queria, aquele bem que ele tanto amava, e que ele diz que ele estava disposto a dar a própria vida até a ser anátema por amor a ele, se possível fosse. Essa passagem, portanto, entendo, meus irmãos, para nós uma admoestação, uma advertência no sentido, será que a nossa vida, o Evangelho não tem operado na nossa vida de maneira eficaz a ponto de suscitar oposição contra nós? Se assim é, talvez o Evangelho não esteja operando eficazmente no nosso coração a ponto de produzir essa evidência no sentido de nos tornar imitadores das demais igrejas de Cristo no que diz respeito ao sofrimento experimentado em virtude da perseguição. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a estarmos dispostos a sofrer por Cristo, permitindo que o Evangelho opere eficazmente no nosso coração e na nossa vida. Nós não fomos chamados para ser iguais ao mundo. O povo judeu, na verdade, havia sido chamado para ser diferente do mundo. E é nesse sentido que o Evangelho manifesta a sua operação eficaz nessa passagem ali na igreja de Tessalônica. Uma das grandes evidências, diz o apóstolo Paulo, que aqueles irmãos, que o Evangelho, a palavra pregada, vinha operando eficazmente no coração deles, é que eles haviam se tornado coparticipantes dos sofrimentos de Cristo e da igreja. Eles estavam experimentando ferrenha
tenaz oposição, porque, como nós já lemos aqui, já estudamos aqui, deles repercutia a palavra de Deus. Entre os vizinhos, entre os colegas, na Macedônia, na Acaia, para além das fronteiras da Grécia. E sempre quando a palavra de Deus, pelo nosso testemunho, pela nossa boca, repercute de nós, aí então o príncipe deste século levanta os seus opositores e tenta cometer esse crime contra a humanidade, impedindo que o Evangelho, por nosso intermédio, alcance os pecadores e eles sejam salvos e passem a viver de maneira agradável a Deus e de modo a honrar e glorificar o nome do nosso Criador. É uma advertência, meus irmãos, para nós, mas também é um encorajamento e um ânimo para nós. Se você está sendo perseguido, se você está experimentando oposição, porque o Evangelho está operando genuinamente no seu coração, não se angustie, não sofra com isso. Não pense que isso é mau sinal, na verdade é bom sinal. É sinal de uma operação genuína e eficaz do Evangelho no seu coração. É sinal de que você está realmente sendo coparticipante dos sofrimentos da igreja e dos sofrimentos de Cristo. Isso agrada a Deus, isso honra e agrada e glorifica o nome do nosso Criador. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que eles não sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio sobre eles definitivamente.